Salve, salve, meu povo! O programa Papo Franco RS chegando devagarinho aqui na Rádio Reação FM. Mais uma segunda-feira. Como sempre, aqui a gente sempre abordando assuntos, sempre abordando umas pautas bem bacanas para a população aí que está curtindo o Papo Franco RS. E já avisando aí o pessoal, como a gente sempre, antes de iniciar o programa, a gente sempre fala aqui, baixa o aplicativo da Rádio Reação FM para vocês curtirem aí em qualquer canto do mundo. Pessoal aí de Moçambique, né? Tá curtindo a gente aí também, né? Tá curtindo, Moçambique. Moçambique. Isso aí, Moçambique. Vou deixar um alô pro pessoal aí. Tô pra trazer um de lá pra fazer um bate-papo aqui, né? Em breve aí tá vindo um de lá pra fazer um bate-papo aí. Aí sim. Moçambique, deixar um abraço aí pro pessoal. Então baixa o aplicativo aí da rádio. Siga o Papo Franco RS no Instagram aí, Papo Franco RS. Siga também aí, se inscreva no canal no YouTube, Papo Franco RS. Eu jogo as entrevistas que rolam aqui, rolo também alguns vídeos que eu faço, rola lá também. E hoje vamos fazer um bate-papo bem bacana e vamos falar um pouco aí sobre saúde mental, entre outros assuntos, com Marcele Oliver, ativista sociocultural, escritora, cursando psicologia, fundadora do coletivo Avanço Negra, afroempreendedora, transista, masculinidades negras apaixonadas pela filosofia africana. Está fazendo um livro também aí, tem já um livro, Nós por Nós, a Mulher Negra e Suas Transições, coordenadora editorial das obras, Tinha que Ser Preto, Saúde Mental da População Preta Importa. Boa noite, Marcele, tudo bem? Agora eu tô te ouvindo aí, tudo certo? Tá me ouvindo bem, hein? Perfeitamente. Ô, show de bola, quero te agradecer já por ter aceitado o convite, por participar aí, fortalecer esse programa Papo Franco RS, que eu sempre falo que cada convidado que vem aqui é um fortalecimento aqui para nossa causa, para nossa luta. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Nada, é uma honra estar contribuindo aí para essa tua correria, que eu já acompanho já tem um tempinho, né? Então, o que você faz é muito relevante e não tem como eu estar dizendo não, né? Eu acho que tem que fazer mesmo, tá trazendo essa galera, não só eu, mas já dando vozes para pessoas pretas que estão no movimento, mas que nem sempre estão sendo bem assistidas ou bem assistidas mesmo, no sentido de tipo de visibilidade mesmo, sabe? Porque tem muita gente fazendo movimento, mas não é todo mundo que é notado. Então, foi nesse sentido, de estar notando as pessoas que estão fazendo as coisas também. Não só coisas grandes, mas coisas pequenas também, sabe? É mais ou menos por aí. Show de bola. E fala um pouquinho, a partir de que momento que iniciou o teu ativismo? Vou começar por aí, para depois a gente já ir desenrolando o que eu tenho anotado aqui. Eu adoro essas perguntas. Então, eu sempre fui uma pessoa que, desde muito pequena, eu sempre tive a certeza do meu corpo, né? De ser uma pessoa preta. Eu nunca tive aquelas crises que muitas mulheres falam quando era criança, não se via preta, ou que teve problema de autoestima. Enfim, eu sempre fui bem segura nesse sentido. Mas o meu trabalho mesmo, junto dessas pautas, vem de 2014 para cá, que foi assim, a virada do disco. Eu também. Fazia uma coisa ali, uma coisa aqui, participava, mas a virada de tipo, esse é o meu rolê, é o que eu vou fazer, e todos os trabalhos que eu arrumar fora disso vai ter que se conciliar, porque essa é a minha realidade. Porque é isso, né, Dudu? Quando você vira essa chave, isso entranha na tua vivência. Então não tem opção de excluir, aquilo já faz parte de você. Por isso que eu falei que, independente do que eu faça, que seja fora, eu hoje posso falar que tudo que eu movo é dentro disso, mas se acontecer algo que não tem a ver para eu fazer, eu vou tentar de alguma forma incluir, porque não tem como eu eliminar isso, porque isso já faz parte de mim. Acredito que de você e de outros irmãos também, com o mesmo movimento. Sim, eu acompanho diversas lives tuas e tem algumas que eu levo até para reflexão. Eu tenho um grupo de WhatsApp que é só homens pretos, que a gente fala sobre a masculinidade preta, né? A gente costuma, através daquele grupo, falar das nossas dores, falar o que a gente sente. Se tiver que chorar, vamos chorar ali, sabe? É bem bacana. E eu costumo levar algumas pautas do que tu fala, né, nesse grupo. E era um grupo que tinha começado, acho, com 5. Hoje a gente deve estar com uns 20 caras aí, cada um de um canto do país aí, que é bem interessante. E eu acho legal quando tu toca muito da questão da saúde mental, né? Que é alguma coisa que leva muito aí, né?
desde a nossa infância e era uma coisa que não era até ontem falado sobre isso, né? Como é que tu tá vendo hoje essa forma da gente poder começar a falar sobre a saúde mental da população preta? Sim, é o que acontece. A nossa saúde mental, ela é muito negligenciada pelo sistema de saúde mesmo e por nós mesmos, que a galera preta ainda não tá ligada, sabe, de que tem que fazer terapia. Tem muitos tabus que precisam ser quebrados. Que terapia é para maluco e que terapia não é para nós, sabe? É para galera da elite, sabe? Para aquela patricinha que tá com problema familiar. E com isso a gente vai adoecendo em cadeia. Essa é a verdade. Então, é muito desafiador estar dentro da saúde mental, porque você tem que convencer que aquela pessoa precisa, e você tem que entender que aquela consulta talvez não seja acessível financeiramente. Aí você tem que mostrar para aquela pessoa que ir para terapia é tão fundamental quanto outro tipo de médico, outro tipo de consulta e outro tipo de cuidado. Então, são muitas barreiras que a gente tem que quebrar para estar cuidando da saúde mental, sabe? Não é só você acordar um belo dia, vou fazer terapia, não. Você tem que se entender, saber que você precisa, sabe? Colocar aquilo na tua vida e desconstruir a ideia, né, que aquilo não foi feito pra gente. E foi. Um dos berços da psicologia é de uma pessoa preta. Então, tudo isso vem sendo arrancado de nós o tempo todo. E fazer com que a gente entenda que é sim para nós é muito difícil. Mesmo estando tudo tão óbvio, a gente vendo os homens adoecidos, as mulheres adoecidas, trans, crianças pretas, nesse adoecimento em massa, e ainda assim as pessoas ainda têm aquele tipo de dúvida, né? Será que é isso mesmo? Será que é saúde mental? Porque é isso, a saúde mental ela é facilmente substituída por um copo de cerveja, por uma academia, por uma viagem, e assim vai fazendo aquele bolo dentro de você, e quando explode aquela bomba, é o efeito rebote, que não mente, né? Você falou agora de homens pretos, e os homens pretos são os que mais são adoecidos, os que mais têm depressão, os que mais se matam, que é isso. O cara preto, ele se priva dos sentimentos dele, ele priva o emocional dele. E se ele chega para um irmão numa roda de amigos e fala que está com ansiedade, e fala que não está bem, que está com sintomas de depressão, é arriscado ele ainda ser alvo de chacota. Verdade. Né? Porque o homem preto não chora, o homem preto não pode ser sensível, o homem preto é o super-homem do mundo. Então, isso tudo também é uma desvantagem enorme que vocês têm dentro da sociedade, porque privação emocional, gente, é a pior coisa que tem. Você não poder botar para fora. Eu postei um vídeo de um menininho, acho que de 4 anos, que ele foi furar a orelha com o pai, e ele não chorou. Eu vi. O vídeo, a pessoa fura a orelha, né, dos dois, e ele segurando o choro, com 4 anos de idade. Agora, você imagina um homem de 20, 30 anos, para estar expondo aquela lágrima. Como que deve ser difícil, né? Então, é mais ou menos por aí, sabe? Colocar na balança a importância da saúde mental, sabe? Teve o Big Brother aí que ficou, assim, muito desenhado o quanto que pessoas que não se cuidam vivem em pico de surto, de comportamentos tóxicos, sabe? De agressividade, de tudo de ruim que a pessoa pode expor dentro de um ambiente coletivo. E isso é resultado de uma saúde mental não tratada. Eu não gosto de falar saúde mental ruim, não. Saúde mental não tratada. Então, é isso que eu sempre passo aonde eu falo. E é isso que eu sempre busco estar trazendo também e citando exemplos, né? Porque as pessoas hoje gostam de exemplos. Sabe? Se ela lê, se ela vê um filme, se ela vê um documentário, talvez não impactue tanto. Mas se você falar, pô, então, a sua amiga tá assim por conta disso. Aí ela começa a estar dissecando, né, aqueles mitos que ela tem dentro dela sobre a saúde dela, o quanto que é importante. E é mais ou menos por aí, sabe? Eu tento ter uma linguagem bem objetiva, sabe? Aquela linguagem bem popular para estar chegando mesmo em todo mundo e fazendo entender, sabe? Você já me conhece, então você sabe que aqui o papo sempre foi muito reto, sabe? Independente do que eu esteja falando. Eu gosto que a minha mensagem chegue, sabe? Pode ser que chegue na academia, no boteco, aonde for. Mas ela vai chegar, e vai chegar da forma que eu quero passar.
sabe? Sem muita firula. E é interessante isso que tu tá falando. Eu tô fazendo, hoje eu faço terapia, né? Até eu faço terapia junto com a minha noiva. E eu tive uma resistência no início para fazer essas terapias. Aí depois, pesquisando, lendo algumas coisas, eu comecei a fazer assim uma retrospectiva da minha vida, porque eu era uma criança até a adolescência chorona. E eu tinha muita aquela coisa, não pode chorar, manteiga derretida, isso, aquilo, blá, sempre tive essa pressão. E aí, depois que eu fui crescendo, eu me tornei um cara muito explosivo. Qualquer coisinha eu tinha que sair na porrada, sabe? Já que então eu não podia chorar, alguma coisa assim, então eu vou decidido desse modo. Aí um dia minha noiva falou assim pra mim, não, tá errado, porque é muito fácil tu, um cara desse tamanho, resolver assim. E não é assim que se resolve. E, sabe, aí eu fui vendo nas terapias e tal, e conversa, fui entendendo isso aí, né? E depois, como te falei, como eu acho que era um tabu isso aí também, até do homem negro poder falar disso, eu choro, eu sou um cara sensível e tal. Eu acho que era um tabu, e depois comecei a conhecer caras que começaram a aflorar isso aí neles, e eles começaram a falar que também eles, eu sou um cara sensível e tal, eu choro, eu gosto disso, eu gosto daquilo e tal. E tá tudo certo. Eu vi, não, calma aí, então eu não sou o único, né? Então dá pra gente começar a conversar sobre isso aí. É onde eu comecei a me sentir mais à vontade, conhecendo amigos e trocando essas ideias, e vendo que esses amigos também estão fazendo terapia. Aí eu vi que isso aí já é um tabu que acho que é passo lento, me corrija se eu estiver errado, mas a gente aos pouquinhos estamos começando a avançar nisso. Sim. É muito complicado, é muito complicado para o homem hoje, principalmente um homem preto que é visto como uma figura forte, né? Uma figura viril, uma figura que não pode apresentar fragilidade e ele se colocar naquele papel vulnerável, sabe? Então é um conflito. Primeiro são entre eles com eles. Não é nem o mundo afora. Ele primeiro tem que se livrar dele, porque o maior obstáculo é ele mesmo. Porque ele se preocupa, né, com a opinião das pessoas em relação a ele, e ele acha que é uma fraqueza demonstrar fraqueza, que é totalmente contrário, gente. Demonstrar fraqueza é um dos atos mais fortes que tem. Só que para explicar isso para um homem preto, que vem de uma infância, que homem não chora, sabe? Que ele teve que perder a virgindade porque o pai levou para um puteiro, porque ele é negão e o negão tem que estar transando. E muitos dos pais não dão chance do homem preto. E quando eu falo homem preto é porque isso é um universo nosso. Do homem preto ter a orientação dele sexual. Por isso que tem muitos caras que se mostram homossexuais, mas depois de tempos, às vezes até de uma certa idade, porque a família não aceita. E o homem preto é muito mais cobrado, porque é aquela figura hipersexualizada. Então, o homem preto, para se admitir gay, é muito pesado, não é qualquer um. E os próprios pais dessas crianças e jovens pretos que têm que estar forçando essa sexualidade nesses corpos, não dão chance, não dão oportunidade deles mesmos se conhecerem. Porque é muito fácil você, com 13, 14 anos, o seu pai te levar para um puteiro sem saber perguntar se realmente você quer se relacionar com mulher. Sabe? Já é imposta. A sexualidade preta, ela já é imposta pro homem. Sabe? Ela não te dá muitos caminhos. Por isso que muitos fingem, sabe? Às vezes tem namoro de fachada, ou quando se revela, sabe? A família não aceita tanto. Então, tudo isso é construção de racismo, sim, pela história que o homem preto tem dentro desse país. Não antes, mas no período que a galera foi escravizada e o que formou-se desse homem até hoje. Porque era feito para isso, para força, para o sexo, para ser agressivo, sabe? Para não sentir dor. Então, isso é reproduzido hoje. Sendo que a nossa sexualidade é uma sexualidade que ela existe antes de nós. Então, não tem muito domínio da gente escolher a nossa orientação sexual. Por isso que você pode ter uma criação totalmente hétera, sabe? Conviver no meio dos caras mais machos possíveis e ainda assim você ser gay. Sim. Sabe? Isso tá fora do alcance e as pessoas não entendem isso. E isso para o homem preto é muito pesado, porque até uma demonstração de fragilidade, a opção sexual dele é posta em cima da mesa, sabe?
em dúvida. Então, é um universo muito ingrato para se viver, sabe? A mulher preta também tem muito BO, mas como a gente está falando de homem, é um universo muito ingrato, porque só de você não poder ser quem você é, já é muito triste, né? Porque bem ou mal, nós que somos mulheres pretas, se a gente quiser chorar, a gente chora o tempo todo, sabe? A gente pode demonstrar fraqueza, a gente pode conversar com a amiga. O homem preto, ele só fica calado e muitas das vezes não tem nem com quem conversar, nem a própria companheira. Então, é mais ou menos isso, sabe? Que eu tento sempre estar mostrando esses outros caminhos, sabe? Do quanto que isso é perigoso pra gente. Pra gente, eu, você. Porque quando um tá cuidando do outro, as coisas funcionam. Agora, se tem um adoecido, ele consegue adoecer 5 em volta dele. E aí, onde que a gente vai parar? Não tem como, né? E tem uma outra parte também, que é a hipersexualização, né? Tanto do homem preto quanto da mulher preta também, né? Isso é uma coisa que afeta bastante, né? Muito. Muito. Só que o que acontece? A hipersexualização da mulher preta, ela já está muito predeterminada, né? Que é a mulher preta que é boa de cama, que é quente, que é aquilo e isso outro. E nós estamos já nesse processo de resgate, então hoje a gente já entende muito mais a hipersexualização como algo muito negativo e agressivo para nós. Só que para muitos homens pretos ainda, a hipersexualização passa batido. Você vê o caso desses caras pretos que se relacionam com mulheres brancas, só que muitas dessas mulheres brancas hipersexualizam os corpos deles. Eles veem isso como algo positivo, Isso. sabe? Das amigas que chegarem na roda de amigas, estão pegando o negão. Porque é isso. O homem preto hipersexualizado não é o homem preto que é gordo, o homem preto que é baixinho, o homem preto que é magro. É aquele padrão Michael B. Jordan. E eles desfrutam disso. Porque como a gente está num processo de desconstrução, tem muitos homens pretos que não têm esses conceitos e que não entendem que o corpo dele está sendo tratado de forma objetificada, sabe? De uma forma superficial, de uma forma sem sentimento. Que a única coisa que importa, a única coisa que as pessoas esperam dele são atos sexuais, sabe? Como eu falei, aquela força, é aquele personagem que o homem preto foi moldado a fazer, sabe? E gira em torno muito disso. Quando a gente vê, principalmente, eu falo principalmente porque o homem preto ele é objetificado por mulheres pretas também, assim como nós somos. Então nós não estamos isentos disso. Mas é muito mais gritante quando vem de uma pessoa branca, porque ela vai falar com aquele tom de como se o homem preto, ou nós mulheres pretas nas vistas de um homem branco, fosse aquele artigo de luxo, né? Aquele produto, né? Que eles adoram falar a palavra exótica, né? O diferente, como se nós fôssemos um experimento. Vamos experimentar uma coisa nova? Vou ficar com um homem preto, vou ficar com uma negona. Eu mesmo já ouvi várias vezes, nunca fiquei com uma preta, tenho curiosidade. Como se a gente fosse um produto que eles quisessem experimentar quando eles quisessem, sabe? E a gente está ali disponível, como na época, né, de sequestro, quando a gente estava sendo escravizado, exatamente igual. Só que as pessoas não conseguem fazer essas alusões, né? Mas é tudo muito desenhado, muito arquitetado, a forma com que nós somos vistas e vistos, sabe? Exatamente da forma como a gente chegou aqui no Brasil e a forma que a gente começou a ser enxergada aqui no Brasil, sabe? Então, hoje, se você passa na rua, sua esposa passa na rua, a pessoa vai olhar para vocês da mesma forma, sabe? Só não vão poder fazer as mesmas coisas, mas hoje as atrocidades, as ações, elas estão substituídas por falas, por ações. Então, é muito importante que tenhamos um olhar mais clínico para esses tipos de comportamento, para a gente aprender a lidar, entende? Entendi. Veio uma pergunta para ti aqui via WhatsApp, que pediram para o Kleber Pereira pediu aqui para te falar sobre o autocuidado preto, o acolhimento dos pretos e pretas, principalmente nesse período de pandemia. Nossa, o Kleber é meu amigo, o Kleber é aí do Sul, né? Isso. Parceirão aqui, né? Parceirão. Meu amigo. Esse sotaque aí que eu sou apaixonada.
Repete, por favor, a pergunta que falhou um pouquinho aqui. Ele pediu para te falar sobre autocuidado preto, acolhimento dos pretos e pretas, principalmente nesse período de pandemia. Sim, inclusive, o Kleber participou do toque de acolher que eu estava fazendo lá no Isso. coletivo, toda sexta-feira. E ele era um dos poucos homens na sala. E esse período de pandemia foi fundamental tudo, né? Principalmente o acolhimento, né? Então, eu, pelo menos Marcele Oliver, posso falar que eu fiz bastantes ações para estar trazendo esse acolhimento, principalmente para pessoas pretas, sim, obviamente, e tá fazendo homem e mulher tá dialogando sobre. Então, todas as salas que eu faço de acolhimento, de roda de conversa, eu sempre convido homens e mulheres, porque é necessário ter essa troca de gênero, né? A gente está conversando, discutindo raça e gênero, e está priorizando raça, mas a parte mais prioriza a raça, entendendo o porquê. Não é como se fosse uma ordem. Então, o acolhimento, não só na pandemia, o acolhimento é fundamental para a gente, sabe? O psicólogo preto, ele vai te acolher, sabe? A psicologia preta, além de fundamental, ela é acolhedora. Por isso que é importante que pessoas pretas sejam cuidadas por pessoas pretas. Porque quando você vai para uma consulta e o seu psicólogo é preto, ele não está sendo o psicólogo. Antes de ser psicólogo, ele é seu irmão também. Então ele vai entender as suas dores, ele vai entender o seu olhar, ele vai entender meia palavra sua, ele vai valorizar a sua dor e principalmente ele não vai invalidar o seu sofrimento, sabe? Com palavras do tipo, não é bem assim, você não está exagerando. E essa é uma das grandes problemáticas da psicologia, sabe? Da pessoa não ter o seu problema validado. Então, acolhimento é o nosso mantra, sabe? A gente não vive sem acolhimento. E nós só precisamos de nós. Essa é a verdade, nós só precisamos de nós. Então, acolham-se. E principalmente, não deixe de se acolher também. Porque a gente acolhe todo mundo, mas quando chega na nossa vez, não falta colo pra gente. Então, assim, se acolhe, porque pra gente estar cuidando do outro, a gente tem que se cuidar. Então, é muito importante se dengar, sabe? Se amar. Se priorizar não é um problema, não só no relacionamento, mas também em relação entre mãe e filho, trabalho, faculdade, enfim. Você pode se priorizar e tá tudo bem, sabe? Não tá sendo egoísta, não tá sendo nenhuma megera, nenhuma mãe negligente. Priorizar é não dizer não eu, mas dizer eu também, sabe? Tem que colocar o eu também no nosso dia a dia, a gente conseguir fazer as coisas, sabe? Isso faz toda a diferença. Às vezes uma palavrinha, uma letrinha, já muda o sentido de tudo. E me diz uma coisa, como é que tu vê, né, na fase infantil, quando a criança começa a ter a formação, que a gente sabe que na escola, para nós, a escola não nos contempla, né, para a gente poder se reconhecer negro lá já com os nossos 9 anos de idade, tipo assim, né? E como é que tu vê que trabalho a gente poderia fazer, né? Eu por exemplo, estou tentando entrar nas escolas para poder criar um trabalho lá de autoestima e tal, para crianças e jovens pretos, né? E como é que tu vê, assim, que a gente poderia fazer mais para poder entrar dentro, né? Com a autorização deles, no caso, né? Que Sim, também tá tem aí. isso. Tem a autorização deles, também que tem essa barreira, né? Pelo menos aqui ainda Verdade. tem essa coisa de a gente querer na escola falar algo e, é militante, não, a gente não quer aqui. Infelizmente, mas É. como a gente poderia fazer, de repente, para atrair mais a crianças, pré-adolescentes e adolescentes, para a gente começar a levar esse papo que a gente está batendo aqui neles daí. Então, foi até bom você perguntar, porque eu já faço trabalho em escola desde 2018. E eu bato muito nessa tecla da autoestima, do se reconhecer preto, do gostar do seu cabelo, gostar do seu nariz, gostar da sua boca. Fazer os coleguinhas que não são pretos entenderem as diferenças e fazer com que eles tenham consciência racial, sim, sabe? Porque é muito fácil, é muito lindo falar que, mas a criança tem que ser criança, porque ela não tem tempo para pensar nessas coisas, não. Porque o racismo, ele vem de berço. Então, a criança tem que entender que ela é uma pessoa preta, que ela é uma criança preta e que vai ser diferente com ela e tá tudo bem. Porque a gente não precisa ser igual a ninguém. Mas ela tem que entender as especificidades dela como criança.
Entender que talvez a professora não escolha ela para ser a princesa numa peça teatral. É entender que talvez ela seja a última a ser escolhida para a festa junina, para ter um parzinho como eu era. Então, quando a criança entende o que ela vai se defender, ela vai detectar o comportamento. E ela principalmente vai aprender a ter orgulho de saber que, tipo, você não quer ficar perto de mim, mas não tem problema, sabe? Eu sou preto e eu me baixo, sabe? Ter aquele autoapoio, porque a mãe não tá com ela na escola. Então, a criança tem que aprender a, pelo menos, sobreviver dentro de um ambiente escolar que é altamente racista, que vem das criancinhas até os pais dos alunos fora da escola. Porque o que mais tem, eu faço trabalho em escola, como eu falei, de crianças e professoras racistas, e quando os pais são chamados, eles ainda falam que não foi bem assim, tudo mais, porque não dói neles. Então é muito importante que as crianças entendam que elas são pretas, e que o mundo não vai ser essa coisa linda da novela das 8 para elas, mas que tá tudo bem, sabe? Que ela tem um mundo de pessoas que vão acolhê-la, que vão dar referências boas para ela crescer uma adulta inteligente, uma adulta com autoestima. E, principalmente, quem tiver filho e está assistindo a live, tá tudo bem criança fazer terapia, gente. Por favor. Porque se hoje a gente está nesse adoecimento em massa de um monte de adulto, é porque a criança não foi direcionada ou tratada de forma, às vezes, não vou falar que é negligência, porque a gente sabe que a realidade das famílias pretas é aquela correria, e às vezes não tem tempo para estar prestando atenção em detalhes de criança, eu sei. Mas é entender que isso gera um efeito rebote lá na frente. Então, observe as crianças. As crianças falam muito caladas. Um olhar, um ato. Quando chega da escola, pergunta como é que foi, sabe? Provoca, faz essas provocações, porque é muito triste, isso abala muito o psicológico da criança, sabe? E a escola é o local onde é o refúgio dela, é o local para ela se desenvolver. E quando não acontece isso de uma forma saudável, a criança vai regredindo de todas as formas e formando, sim, adultos doentes, como a gente está nessa geração aí, que não precisa nem falar muita coisa. Deixar um abraço aqui pro pessoal. Carlos André Canelo Salazar, que está no Mato Grosso, mandando um abraço aqui. Um abraço para ti também, Carlos. Maria Silva, também, que disse aqui, boa noite, estou ouvindo aqui de Belém do Pará. É isso aí. Muito obrigado. Vai, espalha para geral aí, né? O pessoal vinha acompanhar aqui. Eu quero ver contigo também um outro assunto que a gente... Também foi uma pauta também aqui num dos nossos grupos, que a gente viu na live, levamos para os grupos lá, que até eu anotei aqui, que é sobre relacionamento preto. Porque as pessoas, tanto as mulheres pretas quanto os homens pretos, quando se decepcionam com o branco, não se refere à cor, mas quando é referente a algum preto, se refere à nossa cor primeiro. Quando diz assim, eu não quero saber das pretas que eu tive uma decepção, não quero saber do preto. E uma vez foi falado sobre isso, até numa live tua, que aí tu questionou sobre isso, né? Por que nessa hora a gente aponta para os nossos, mas a gente não bota como me decepcionei com uma pessoa? Né? Exatamente isso, porque quando é erro preto, o erro é coletivo. Quando é erro branco, é individual. Então, é em tudo, não só em relacionamento. Isso. Sabe? Se você contrata um funcionário para sua empresa e o funcionário preto erra, aquele cara ele vai reproduzir, não vou contratar mais preto não, porque o último que eu arrumei só fez merda. Tá entendendo? A gente não tem chance de mostrar a nossa individualidade, porque aos olhos do mundo, nós somos uma coisa só. Então, no relacionamento é isso. Eu acredito também que não é só esse caminho, sabe, Dudu? Eu acho que tem pessoas realmente que não estão interessadas em ter, sabe? Tem gente que reproduz racismo naquele sentido de querer clarear. Eu tenho amigas que já falaram que não querem ter filhos com pessoas pretas porque tem medo do filho sofrer racismo, que já é uma prevenção, né? É um racismo preventivo, digamos assim, né? Que a pessoa tem medo do filho ser preto e sofrer lá na frente. Eu, Marcele, particularmente, eu escuto essas coisas,
não me convence, mas eu também não estou no lugar daquela pessoa para falar isso, para julgar. Então, eu acredito que eu tenho que respeitar todas essas falas. Mas é muito perigoso. Porque da mesma forma que falam que o preto é tudo igual, isso cai, talvez, numa polícia que mata meninos pretos por acharem que pretos são iguais. Cai numa cadeia que grande parte da população carcerária preta, mais de 30% são acusados injustamente por reconhecimento facial, porque o preto é tudo igual. Então, quando você reproduz esses tipos de comportamento, sabe, capsulando toda uma raça que é enorme, com milhares de pessoas e multicultural, aí você resume a uma pessoa só, isso é racismo. Mas não que a pessoa esteja sendo racista, mas é o que o racismo causa na gente, sabe, de não deixar a gente olhar para os lados, só olhar assim, né? Aquela coisa binária mesmo. Então, as pessoas, sim, as pessoas pretas buscam pessoas brancas por medo de se relacionar com preto por conta do racismo, ou buscam pessoas brancas porque não gostam mesmo de se relacionar com pessoas pretas. E tem aquela última opção que é do amor não tem cor. Que eu também acredito. Eu acredito porque quem não vive essa militância e essa questão racial, né, ela tem um coração aberto para todos os tipos de povos, essa é a verdade. Então, não tenho muito o que dizer. Eu, particularmente, acho um tiro no pé. As pessoas aqui no Brasil romantizam a miscigenação, só que a miscigenação veio à base de estupro, de dor e de ódio, tá entendendo? E por sermos miscigenados, a gente vive num mito da democracia racial, e por viver nesse mito da democracia racial, um dos países mais racistas do mundo é o Brasil, porque eles não assumem que são. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra. Por isso que tem que ter uma visão macro quando a gente fala de alguma pauta. Porque vem lá de trás. Se hoje eu não apoio miscigenação, é porque eu sei de onde que veio essa miscigenação. Sabe? E se hoje eu apoio a formação de famílias pretas cada vez mais, é porque eu sei que o futuro da gente é ter famílias pretas, potentes, para estar movendo e estar lutando pela nossa autonomia. Não tem como a gente se fortalecer se dissecando, se espalhando, se misturando. A gente só vai crescer se a gente começar a se multiplicar. Então, quando eu falo de preto, branco, que seja quem for, não é nenhum tipo de preconceito contra pessoas brancas. Eu não tô nem aí com a galera branca. Só que eu sou a favor da minha cor. E o a favor da minha cor é isso, é estar trazendo pessoas pretas para ficar com pessoas pretas e formando famílias pretas, porque o mundo é nosso, a gente que construiu esse país, a gente que construiu tudo do mundo, grande parte. Então, quando a gente fala a favor da gente, as pessoas acham que está contra os brancos, mas não é. Então tem uma linha tênue, sabe, no meio disso, de falar a favor do Dudu ou falar contra o Dudu, sabe? As pessoas acham que se não falar pra você, você não pode achar que ela tá contra, ela só não falou. E é a mesma coisa eu com os brancos, sabe? Eu não tenho problema. Só que toda vez que eu me posiciono em relação à minha cor, pra eles, parece que eu estou me posicionando contra eles. Verdade. Sabe? Não é. A nossa luta é a favor da gente. Enquanto que as pessoas não se ligarem que a gente só gasta energia com a gente, as coisas vão continuar esse reboliço. Então, é muito importante eu estar falando que não é contra brancos, e sim a favor de nós. Eu acho que isso já facilita muito, muita coisa, sabe? Eu acho que eu vou ter que editar essa parte aí depois que essa entrevista vai subir depois pro YouTube. E eu acho que eu vou editar essa partezinha, porque tem muita gente que, quando eu vou me posicionar, principalmente no Facebook ali, vai uma pá de branco me atacar, o que tu tem contra? Tu tem nojo de branco? Caras que me viram crescer, sabe? Alguns até que nem eu falo assim, meu, se tu dá uma olhadinha no teu passado, de algumas coisinhas que tu fez comigo lá na infância, tu vai entender por que hoje eu tenho essa minha militância. Aí eles esquecem, né? Mas quem apanha nunca esquece. E aí eles vêm... Claro que não. E aí eles vêm com essa que tu tem, ou se não, tu quer se achar superior, que tu é isso, porque toda vez que a gente vai falar sobre miscigenação, ou qualquer coisa que a gente vai falar do racismo, a gente vai ter que voltar lá para 1500, a gente vai ter que chegar lá vamos voltar ao passado. Mas não, temos que voltar para te explicar bem direitinho o que a gente está falando.
Porque só assim para vocês entenderem, né? Que tem esse lado mesmo que as pessoas acham que a gente está atacando e não estamos atacando, né? A gente está passando a informação do que a gente pesquisa, estuda, estamos sempre lendo, buscando conhecimento para poder passar isso. É a branquitude, cara. A branquitude ela é muito prepotente. Ela não aceita não. Ela quer ter todas as portas abertas. Ela quer ter carinho o tempo todo, como se não bastasse ser assistida pela segurança, pela educação, né, pela saúde pública. A gente ainda é proibido de nos amarmos, né? Porque se amar é ofensivo para eles. E eles usam, às vezes, né, eles usam os artifícios, né? Principalmente aqui em Porto Alegre, eles usam aqui pessoas, né? Tem um que vocês todos conhecem, que representou aí e já caiu lá do BBB, que levantou muito essa bandeira contra isso que a gente está falando. E levantou muito essa bandeira aqui numa rádio local aqui que pega milhões de ouvintes que não podemos ser assim, que não podemos ser assado, que tudo isso que essa militância está fazendo não se deve fazer. E aí a branquitude toda comprou essa ideia desse cara, né? E até hoje a gente continua discutindo essa fala que ele fez e continua fazendo ainda, às vezes até em forma de comédia, e nos derrubando, e a gente está aí na luta, né? Eu aqui com o Papo Franco, tu aí no Rio, para tentar sempre colocar nas pessoas, não é isso, tá errado. Não tem essa romantização que costumam dizer aí, né? Exatamente isso. E assim, eu tô numa fase, num momento da minha vida que você obviamente também deve ter um desgaste emocional muito grande por estar à frente de certos movimentos. Então hoje eu priorizo muito a minha saúde mental. Então assim, não é todo mundo que eu vou discutir, não é todo mundo que eu vou explicar, não é todo mundo que eu vou ter o trabalho de estar falando, é isso, isso, isso. Porque tem dois tipos de pessoas que querem aprender e pessoas que não aprendem porque não querem. E eu acho fugiu a palavra. Eu acho que é uma ofensa à minha inteligência. No ano de 2021, chegar uma pessoa preta para mim e ter dúvidas se realmente racismo existe. Se fosse em 2012, em 2010 eu até aceitava, conversava. Isso já estava inflamado, mas a gente não tinha muito acesso. O Brasil ainda estava meio que não dormindo, mas não estava inflamado como agora. Não estava inflamado como agora, eu posso te assegurar isso. Mas nos dias de hoje, que a gente vê pessoas pretas sendo mortas diante dos nossos olhos, que as pessoas estão filmando, sabe? A gente tem a Sari Portigeal, que deixou uma criança de 4 anos preta cair do elevador, sabe? A gente está vendo um cara que foi morto no supermercado, mano. Então, assim, será que as pessoas não assimilam que, é muita coincidência todo mundo que tá acontecendo isso ser preto, né? Então, agora eu mando uns videozinhos, Marcelo, queria falar de racismo estrutural. Mando alguns vídeos que realmente é desgastante, porque as pessoas não querem. E quando às vezes eu me perguntar alguma coisa, às vezes quer aprender para lacrar em algum lugar, não é para fazer algum tipo de movimento. Isso me mata. Querer informação para estar mostrando, se exibindo, ao invés de fazer o uso daquela informação, algo positivo em prol do coletivo. E dentro da academia tem esses debates por isso, sabe? Tem academicista que realmente quer saber informação para falar e não fazer. Não todos, porque eu tenho milhares de amigos que são do movimento que estão fazendo a diferença. Mas é esse impasse que tem. É porque a nossa intelectualidade é muito testada. Então ainda tem muita disputa, sabe, por holofotes, de pretos com pretos, sabe? Deles acharem, né, que quanto mais intelectualidade ou mais diploma, ele está mais isento do racismo, só que é totalmente o contrário, né? Quanto mais ele sabe, quanto mais ele tem dinheiro, mais racismo ele vai sofrer, né? Porque é isso. É muito mais fácil um doutor, um médico preto sofrer racismo do que uma mulher que limpa o chão preta sofrer racismo, porque é onde eles querem que a gente esteja. Então é muito mais fácil a tia da cozinha ser tratada bem, porque ela é tia da cozinha que faz a comida para todo mundo, e um médico preto ser totalmente maltratado, porque as pessoas não querem médico preto, querem o tio da limpeza preto, querem o porteiro, com todo respeito à profissão.
Tá entendendo? Então é mais ou menos isso. A gente ainda está evoluindo nessas questões, mas é entender que isso depende muito mais da gente do que da branquitude. Por isso que é muito importante a gente estar buscando informações entre os nossos, sabe? Ah, mas o branco é aliado, mas tudo bem, não tem problema. Mas foca, a pauta sempre foi racismo. A pauta não é fascismo, a pauta não é machismo, a pauta, sabe, não é homofobia, não, a pauta é racismo. É racismo. Porque o próprio movimento LGBT é racista pra cacete. E por que eu tenho que estar junto com as bichas brancas? Se os meus amigos bicha preta sofrem racismo dentro do movimento. Então, o que pesa mais? Ele sofre racismo porque ele é gay ou porque ele é preto? Se ele tá num lugar só de gay. Tá entendendo? Sim. Porque a mulher preta ela é mais estuprada do que as mulheres brancas? É porque ela é branca ou porque ela é mulher? Porque ela é preta ou porque ela é mulher? Porque ela é preta. Então, são essas discussões de raça e gênero que gera debate. Só que as pessoas têm preguiça de fazer uma análise mesmo cirúrgica, entender que a pauta e o problema sempre foi racismo. Falam muito de Bolsonaro, Bolsonaro para lá, Bolsonaro para cá. O Bolsonaro saindo da presidência vai continuar um racismo absurdo, não vai mudar em nada. Exato. E por que eu tenho que ir para passeata antifascista? Tu acha que o problema do mundo é Bolsonaro? Ele é um boçal, é um estúpido. Mas nós, como pessoas pretas, nosso problema maior, o nosso monstro não é Bolsonaro. Só que as pessoas pretas acham que são, porque a esquerda branca fica azucrinando. Porque a gente tem a potência, né? Porque, porra, o movimento de esquerda tem que ter uma pessoa preta de frente para mostrar que não são racistas, né? Então pegam a gente e a galera acredita, fica nesse rolê aí. E a gente não sai do lugar por isso. Cheio de preto na política, mas não sai do lugar. Sabe? Não sai do lugar. Isso é verdade. E para te ver, ano passado teve aqui as manifestações, né, contra o racismo aqui. E aí Sim. Foi organizado por uma gurizada aí de 20 anos, 20, 21 anos, essa faixa. Aí eu fui convidado, vou lá dar o apoio e tudo. Aí foi eu, minha noiva, mais uns amigos. Só que chegando lá no local combinado, chegou uma turma dos partidos políticos de esquerda, né, a esquerda túnica, que nem eu mexo ali, e chegaram, tipo, tomaram conta, aí chegaram assim com o microfone e tudo, e tiraram o microfone da gurizada ali que estavam falando, e disseram assim, a pauta aqui é antifascismo e fora Bolsonaro. Aí ficou um amigo meu olhando ali, né, aí se agigantaram em cima dos guris. Eu pensei assim, eles são gurizada, eu acho que eles não têm ainda o sangue no olho que a gente tem, eu acho que a gente vai ter que se meter. Aí se metemos na pauta, tipo assim, hoje é o dia de vocês emprestar os ouvidos de vocês, se querem fazer fora Bolsonaro, antifascismo, vocês vão lá para trás. Aqui a pauta, desde o início nos grupos de WhatsApp, é contra o racismo e esse pessoal vai ficar aqui. Se vocês querem, vocês vão lá para trás. Foram lá quietinho e seguimos o nosso rolê, entendeu? Aqui também teve isso. Na manifestação teve isso, entrou um monte de cirandeiro com bandeira do PSOL, de outros partidos. Só que eu falei, cara, sai daqui, vai lá pra trás, vai. E eles já são abusados. E até queriam debater, sabe? Queriam debater. Então, tipo assim, de verdade. Por isso que eu falo, a branquitude, ela é muito prepotente, sabe? Ela acha que todas as portas do mundo são pra elas, sabe? Olha que loucura, sabe? A pessoa branca querer espaço numa luta de pessoas pretas. Até a nossa dor elas querem. Elas têm obsessão. Desfruta dos seus privilégios e vai ser feliz, gente. Queria eu ter esse monte de privilégio. E tem pessoas que querem provar que não são tão privilegiadas, porque é isso, porque é aquilo. Só que, mano, que obsessão é essa pro sofrimento, gente? Pelo amor de Deus, a gente tá aqui, a gente não escolheu isso aqui, não. A gente não escolheu. Eu queria ter um dia de paz, sabe? Poder andar na rua, sabe? Poder abrir minhas redes sociais, não ter um caso de racismo que ninguém foi espancado, preso ou morto injustamente. Só que a gente não tem. E eles têm isso, mas eles querem estar dentro das nossas coisas, sabe? Eles não largam. Parece que nós somos o combustível do ego deles. Sabe? E quando eles estão dentro de algum tipo de movimento de democracia racial ou algo desse tipo, parece que eles estão esperando a gente dar uma medalha para eles e dizer obrigado por não ser racista.
uma coisa que tinha que ser natural, mas eles fazem, parece que eles querem agradecimento, sabe? Obrigada, que é uma medalhinha, por você não ter matado nenhum jovem preto hoje. Que é um balão, que nem Dá fala um vontade amigo de falar meu. isso. É muito louco, cara, é muito louco. Por isso que eu já tô num momento assim que ninguém já vem dialogar comigo não, porque eu deixo muito explícito. Só que eu vejo, sabe? E, mano, não dá, de verdade, gente. De verdade. Peço até desculpa, gente, pra quem tá aí na live e que seja uma pessoa não negra, não é com você, tá? Então não leve para o coração. Não, não, até porque a maioria das pessoas brancas que acompanham o Papo Franco, eu acho legal até quando eles vêm e falam aqui, né, que gostam de aprender, né? Então é bem interessante. As pessoas que vêm aqui, já teve uns que já entraram na live para xingar aqui, mas faz parte, né? Eu até falo assim, bom, muito obrigado por tu vir me dar audiência, né, tá bom? E outro barato que tem também, que hoje, pelo menos para mim, tá complicado, é eu poder explicar hoje para os próprios pretos. Isso aí para mim agora virou. Eu mexo com os amigos meus, parece que cada mês ou uma temporada do ano eu tenho umas pautas que eu tenho que estar falando. E agora a pauta que eu tô direto e reto, tanto em WhatsApp quanto no pessoal mesmo. Eu vou numa praia, eu vou tomar uma cerveja, é sempre aquela coisa. Mano, Dudu, mas seguinte, mas os negros são racistas, né? Aí eu tenho que parar, sentar, não existe negro racista, tem negro que reproduz o auto-ódio. E a gente tem que parar porque tá explicando. Esse dia uma moça botou um baita de um texto num grupo de WhatsApp, exaltando os patrões dela, que ela tá não sei quantos anos numa empresa trabalhando na faxina, e os patrões dela são muito legais com ela e tal, e ela vendo que o próprio negro que prisava nela, que o negro isso, o negro aquilo, deu uma hora, cheguei nela assim, desculpa, eu não te conheço aqui, mas se teus patrões são tão legais, por que eles estão te mantendo na limpeza até hoje? Com esse tempo todo que tá aí, não era para eles ter te apoiado em alguma coisa? Por que não pagaram um curso? Por É. que não ajudaram a pagar uma especialização para ela buscar autonomia? Uhum. Por quê, né? E ela nos detonando, sabe? Não sei se tu ouve isso também, né? Pelo menos agora nessa etapa, nos últimos meses, é a pauta que eu tô todo dia falando, né? É muito bizarro, muito bizarro. Porque é isso, a gente está num mundo que aquela salvação branca ainda é muito desejada, sabe? De você tá evoluindo para agradar um branco, como se a opinião do branco que fosse a validação, sabe? E isso acontece muito no empreendedorismo, Uhum. né? No empreendedorismo preto. Você faz um produto e você cobra um valor e o seu irmão preto ele vai reclamar do valor, mas aquele irmão preto compra o produto mais caro de um branco. Porque é isso, sabe? O branco ainda tem aquela carga de ser ainda superior, né? Mas não é superioridade, é privilégio. Só que muitos pretos ainda vivem em função, sim, de agradar branco. De querer estar num restaurante chiquérrimo e ser o único preto do local e achar aquilo lindo. Fala com orgulho, sabe? De estar frequentando espaços que ele é o único preto para mostrar que ele é bom. Como se o suprassumo, né, do auge da vida era estar no nível de uma pessoa branca, sabe? E isso acontece demais, demais. Porque ainda é visto, né? O racismo, ele causa isso. O racismo causa isso. E a própria subjetividade da gente, as mídias, né? Quando você liga a televisão, você sempre vê pessoas brancas interpretando bons papéis, pessoas brancas com dinheiro, pessoas brancas viajando o mundo. E você vê pessoas pretas interpretando escravo, bandido, empregada. Então, aquilo vai entrando no nosso imaginário, né? Então, você acredita, sim, que o branco é o ideal, né? O ideal branco. E também é um dos caminhos que leva os nossos irmãos e irmãs a palmitar, né? Porque o ideal branco, a beleza, né? O suprassumo, né? Da paz de espírito são pessoas brancas e a branquitude. E isso vai sabotando a gente, porque a gente não tem referência, né? Quando a gente liga o jornal, a gente só aparece como algo negativo, né? Aí colocam a Maju para dar uma aliviada, mas a gente não tem referências boas. O Brasil, o Brasil hoje, a gente conhece Malcolm X, a gente conhece Marcos Garvey, mas não conhece a galera preta daqui, sabe? O documentário do MC Amarelo trouxe um monte de gente que eu sei que ninguém conhecia, sabe? As pessoas conhecem Angela Davis, mas não conhecem Lélia Gonzalez. Verdade. Sabe? Porque privaram isso da gente.
A gente não teve. Os Estados Unidos teve a história preta deles contada lá, a gente não teve. Então a gente não tem referência. A gente não tem referência. A gente está criando referências, buscando outras referências também de outros países, que não é um problema, porque é preto em qualquer lugar. Mas é entender que a gente também pode, sabe? A gente também pode, a gente também tem que entender, né, o nosso papel aqui, sabe? E tá trazendo esses tipos de reflexões para mais pessoas. Porque é isso, Dudu, a gente tem que fazer a pessoa refletir. A gente não tem que implantar ideia em ninguém. A gente tem que jogar. Pô, diz aí o que você achou depois. Eu acho que funciona mais, sabe? Porque a gente vai aparecer esses testemunhos de Jeová que bate na porta dos outros e dá a palavra. Não, né? A gente tem que mostrar os nossos pontos de vista, a pessoa se permitir refletir. Já tá de bom tamanho. Verdade. Antes de encerrar aqui, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o teu livro, o Nós por Nós. Então, Nós por Nós foi lançado tem 3 semanas, tá? São vozes pretas tratando de diversos temas de racismo. O meu tema foi a solidão do homem negro, porque a gente fala muito de masculinidade. Ressalto também que tem uma parte do capítulo que eu peço licença aos homens para estar falando de masculinidade, porque não é meu lugar de fala, né? Mas eu gosto de estar falando de uma visão da mulher. Show. Eu deixo isso bem esclarecido, porque assim como o homem pode falar também de um assunto nosso, sendo homem, não se colocando como mulher. Então, acho que isso faz toda a diferença. Em junho, tem o lançamento do livro Tinha que Ser Preto, no dia 11 de junho, e o Saúde Mental da População Preta Importa, que é um livro de psicologia preta composto por psicólogos pretos, trazendo a psicologia afrodiaspórica. E está previsto para lançar em outubro. Então, os lançados são o Nós por Nós, o Mulher Negra e Suas Transições. Esses já estão na pista para venda. O Auto Amor, que vai ser lançado mês que vem, eu falo da construção da autoestima masculina. E eu não sei a data certa de lançamento, porque teve que adiar por conta da pandemia. Sim. Mas também, quando estiver na pista, eu te aviso para a gente estar fazendo, até marcar uma live, se possível, para estar falando dos livros que a gente envia por todo o Brasil. Gente, beleza. Quem tá vendo, segue meu Instagram. É @planeta_Oliver, Planeta Oliver. E o meu coletivo, que é o Projeto Avança Nega, tudo junto, Projeto Avança Nega, tá? E espero que vocês me sigam, pode mandar direct, conversar, trocar ideia e vamos embora. Não, eu vou querer depois eu vou te chamar para te passar as informações direitinho, que eu vou querer adquirir esses livros aí. E a gente depois fazer um bate-papo, claro. Depois a gente fazer um bate-papo bacana. E eu não vejo a hora de passar essa pandemia aí, que eu quero... Já tem um projeto engatilhado aí de um Papo Franco RS que a gente quer fazer aí na comunidade, né? Quero levar convidados aí que já participaram aqui, então... Já tem muito espaço aqui para você, aqui no Rio. Bem à vontade. A vez que você veio no Rio, eu não consegui te ver, né? Pois é, eu cheguei aí naquele dia até a Pedra do Sal, mas no final deu aquele problema todo lá da pandemia, e na hora cancelaram tudo ali, aí eu não deu tempo. Mas não, vamos marcar algo que eu vou com o maior prazer. Não tem problema não. Nosso encontro vai sair. Vai sim. Eu quero te agradecer mais uma vez aí por participar aí desse bate-papo muito bacana. Hoje aqui nossa grande audiência aqui na rádio, aqui 65.724 ouvintes acompanhando aqui pelo aplicativo aqui da rádio. Bombando como sempre. Gente, manda me seguir, hein? Olha aí, ó. Segue a nega aí, né, irmão? Como eu sempre falo, vamos fortalecer os influenciadores pretos, né? A gente precisa, né, desse impulso aí, né? Claro. A gente precisa, então quero te agradecer mais uma vez aí, foi um bate-papo bacana, e depois vai subir pro YouTube, né? Acompanha lá no Papo Franco RS. Sim, eu vou salvar essa live também lá pro YouTube. E desse canal que a gente tá, dá pra gravar ou não? Sim, tu pode pegar ali da página do Papo Franco, na página da Rádio Reação que eu te mandei. Eu te mando pra ti de novo ali depois. Eu tô acompanhando aqui do notebook. Porque vem com delay, por isso eu não tô olhando pra tela do computador. Tá, não, beleza. Mas... Não, fica salvo ali. Fica salvo e depois tu pode pegar ali. Tá. E aí, tá bom, e depois vai pro Spotify também, né? Vou ali, pego o áudio, coloco lá também. Faço uma edição bacana pro pessoal acompanhar. Gaguejei a besta. Mas show de bola. Valeu mesmo, Preta, por ter participado aqui. Pode contar comigo no que tu precisar, né? Só chamar aí pra gente trocar ideia, e na próxima vez que eu subir lá, a gente vai trocar uma ideia. Precisando, tô aqui. Qualquer tipo de movimento, vambora. Vambora, então. Isso aí, pessoal. O Papo Franco RS vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais. Toda segunda-feira fica ligadinho aqui na Rádio Reação
das 8 da noite até as 9, sempre com bate-papo, sempre com uma pauta, aí, sempre com convidados bacana, contribuindo aí com nossos assuntos aí, tá bom? Um forte abraço para todos, até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Preta.